existia o contador de histórias. E o contador de histórias, ele vinha de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta? Ah, ela sabe. Eu não sei, depois vocês me ensinam. Eu não sei andar ainda, mas que coisa. Então, ele vinha de bicicleta de cidade em cidade. Antigamente era de aldeia em aldeia. E aí ele estacionava a bicicleta. Depois ele abria esta moldura de papel, de madeira, né? Ele gostava de desenhar. Quem gosta de desenhar? É legal desenhar também. Ele colocava vários desenhos nesta moldura de madeira. E depois ele distribuía balas para as crianças. Quem gosta de bala? Gostoso, né? Só que aí, como eu mudei um pouco, eu vou distribuir para vocês origamis, origamis assim, de bichinhos, né? Não desse tamanhão, né? Que é muito grande, mas pequenininho. Eu vou distribuir para vocês no finalzinho, né? E aí ele começava a história. Antes de começar a história, Kamishibaia, que era o contador de histórias, ele batia duas madeiras para anunciar a história e para que todos prestassem atenção. Antigamente, lá do outro lado do mundo, que fica no muito bem, no Japão, existia um rei, um rei, só que lá no céu do Japão, né, existia um rei que se chamava Rei Celestial, porque ele era o rei dos céus, né, e esse rei, esse imperador, esse rei, ele fazia o que lá no céu? Ele gostava de decorar o céu. No céu não tinha nada naquela época, né? Hoje em dia tem bastante coisa no céu. E o que ele fazia? Ele gostava de fabricar um monte de coisa que brilha. O que brilha e que tem lá no céu? Ah, muito bem. Ele fazia um monte de estrela. Parece estrela? Parece, né? Desenho mais ou menos, né? E aí ele fazia estrela. Isso, fazia estrela e fazia plaft, plaft, plaft. Qual era o barulho da estrela? Plaft, plaft, isso. E aí fazia um monte de estrela, né? Ele tinha uma filha. Quando o rei tem uma filha, qual ela era a princesa. Ah, muito bem. Ela tinha a filha que era a princesa. Olha só, isso é o Kamishibaia. Touchscreen, não, puxa screen mesmo, né? Puxa screen. Então, a princesa, toda princesa é bonita, né? Ela é bonita? Então ela era uma princesa que gostava de fazer, tecer. A princesa Tecelã. O nome dela era Vega. A Vega, ela gostava de tecer. Antigamente existia uma máquina que você tecia e fazia tecidos. Só que o tecido que ela fazia era um tecido especial. Era bem fofinho. É um tecido branquinho que você vê lá no céu. O que é aquele negócio fofinho no céu? Ah, ela sabe, acho que ela sabe da história. As nuvens, parece algodão, né? Fofinho. Aí o pai viu aquele negócio fofinho. Nossa, parece algodão doce, mas não é. Acho que dá para usar para enfeitar o céu. Minha filha, a partir de agora, faça bastante desse tecido fofinho. Vamos chamar de nuvens. E vamos decorar o céu com as estrelas e as nuvens. Tá ficando bonito, né? O céu agora. E aí ela trabalhava. E trabalhava dia, e trabalhava noite, e trabalhava de dia e de noite. Ela ficou cansada de tanto trabalhar. Aí o pai falou para ela: filhinha, vai descansar um pouquinho, né? Já fez bastante nuvem, mas volte à noite, tá bom? Ai, tá bom, papai, eu vou descansar. Minha filha, eu fiz um rio de estrelas, chamei de Via Láctea. Ainda é pequena essa Via Láctea, né? Mas eu vou para mais estrelas e vai ficar enorme esse rio. Vai dar uma olhadinha se você gosta da Via Láctea. E aí, a princesa Vega foi aonde? Para o rio, que se chama Via Láctea. Ainda era pequenininho esse rio, né? Era um riozinho amarelo, cheio de estrelinhas bonitinhas, mas era pequenininho o rio, né? Que ainda ele estava fabricando mais estrelas. E aí, ela lá olhando, que rio bonito, cheio de estrelinhas.
rapaz de verde lá com um monte de bichinho. Vocês sabem aquele bichinho fofinho que faz Ah, muito bem. Ele era pastor de ovelhas, né? De carneirinho. Ela sabe de todos os bichos, acho que ela vai ser veterinária. E aí ela viu lá o rapaz lá e falou: olá! E o rapaz do outro lado do rio falou: olá, né? E a menina de novo: olá! E aí ela resolveu pular o riozinho. E ela pulou, né? E pulou o riozinho e foi lá conversar com o rapaz. E falou o seguinte: qual é seu nome, meu rapaz? Aí o rapaz falou: meu nome é Altair. Nossa, que nome feio, né? Altair. Aí ela: que nome engraçado. O meu nome é Vega. Eu sou a princesa Vega. Oh, uma princesa? Oh, pois não. Eu sou apenas um pastor de ovelhas, carneirinhos, né? E meu nome é... Qual o nome dele? Altair. Parece que ele nasceu em Piracicaba, né? Altair. E aí eles se tornaram amigos. Começaram a papear, conversar e a passear, né? E aí ela lá passeando com ele. Só que ela tinha que voltar quando? À noite. Só que ela esqueceu. Mas que coisa. Aí o papai dela ficou preocupado e falou o seguinte: ai, a minha filha, falei para voltar à noite, não voltou. Ele tinha um pássaro muito fofoqueiro, que era o funcionário desse imperador, né? Falou o seguinte pro pássaro, né? Meu funcionário pássaro, vá ver onde que a minha filha Vega está e falem para ela voltar imediatamente para casa. E aí o pássaro foi lá, né? Flapt, 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 flapt. E achou a princesa. A princesa lá passeando com o Altair, né? Olá, princesa! Ah, o seu pai está chamando já para casa. O pássaro falou para ela. E ela mentiu, né? Quis nem saber. E aí: olá, princesa, o seu pai está chamando. Vai para casa. E ela nem aí ficou lá com o Altair, né? Brincando lá com o Altair, né? E aí ficou lá, né? Depois de muito tempo ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, o papai, será que ficou bravo? Ficou, né? O papai falou o seguinte: ah, minha filha, você me desobedeceu. Falei para voltar logo, para fazer mais nuvens. Aí eu: ai, papai, desculpa. Como castigo, esse imperador era muito bravo. Como castigo, você nunca mais pode sair de casa. Que horror, papai, nunca mais. Mas eu quero tanto falar com o Altair. Ah, papai, eu queria tanto falar com o Altair. Ah, não pode mais. Agora você atrasou o serviço, tem que fazer mais nuvens. E a partir daí, ela ficou lá em casa, fazendo um monte de nuvens, descendo, descendo, descendo. Dia após noite, noite após dia, coitadinha. Aí ela ficou magrinha e ficou triste. Quando a gente fica triste, gente, o que a gente faz? Chora, né? Aí o que aconteceu, minha gente? Ela começou a chorar lá no céu. Imagine uma princesa chorando lá no céu. O que acontece? Ela começou a chorar e aí sai um monte de lágrimas. E ela chorou, só que ela chorou bem escandaloso. Vamos chorar bem escandaloso? Eu choro assim, ó. E vocês, então, é bem escandaloso. É bem escandaloso, igual ela, assim. Ela chorava, não assim, né? Ela chorava assim, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... mais alto, tá muito tímido. Aí, ela gritando, chorando, chorando demais. O que aconteceu? Lá em cima, chorando demais, começou a chover lá embaixo. Uma enxurrada de lágrimas. Aí o papai ficou desesperado. Não, minha filha, para de chorar. Papai, eu quero ver Altair, eu quero. Aí, o que aconteceu? O papai já não aguentava mais. E o papai falou o seguinte: tá bom, minha filha, eu faço o seguinte, eu te darei um
dia de folga por ano, tá bom, tá? Um dia de férias por ano tá ótimo. Eu sou muito generoso. Darei um dia de férias, apenas uma noite. No dia 7 de julho, durante a noite, você poderá encontrar com o seu Altair, né? Vocês nunca mais vão esquecer esse nome, né? Aí ele falou isso. E ela, papai, como você é generoso! Dia 7 de julho, então, uma vez por ano eu tenho férias. E aí eu vou conseguir encontrar com o meu querido Altair. E assim, todo dia 7 de julho à noite se comemora o encontro da estrela Vega, que é a princesa Tecelã, e o pastor de rebanhos, que é o Altair, né? Ela vai, mas a Via Láctea, aquela estrela, aquele rio, né, chamado Via Láctea, já era muito caudaloso. Ela tinha muito mais estrelas, não dava para ela só dar um saltinho. Então o pai dela, que é muito bonzinho, né, falou o seguinte: então nesta noite eu vou fazer uma ponte de pássaros. Você vai subindo por essa ponte e poderá encontrar com o Altair do outro lado do rio, que é a Via Láctea. Então no dia 7 de julho você vê a Via Láctea assim com mais intensidade e você vai ver o encontro dessas duas estrelas. E o que acontece especificamente no Japão nesse dia? É comemorado o Tanabata, que é o festival do encontro dessas duas estrelas, onde as pessoas pegam desejos, as pessoas colocam os desejos, escrevem num pedaço de papel colorido, coloca lá, amarra no ramo de bambu e esse desejo vai se concretizar por causa desse encontro dessas duas estrelas. E aí é o festival Tanabata, que sempre acontece no dia 7 de julho. Gostaram? Então vamos lá, palmas! Obrigada. Essa é a primeira história, né, do encontro das duas estrelas. Agora